parece que tem assim como antes a gente presumia uma branquitude da classe operária, a gente também presume uma heterossexualidade compulsória, uma cisgeneridade, né? E que é só uma presunção. Olá, meu nome é William Cândido e seja bem-vindo a mais um Hora do Trampo, podcast sobre a história dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo de nossa história. Essa é uma edição especial de Hora do Trampo. Nosso entrevistado é o professor Benito Schmidt. Ele fala sobre os primeiros tempos dos estudos da história do trabalho no Brasil e de suas pesquisas atuais sobre a história LGBTQIA+. A conversa com o professor Benito ocorreu nos estudos da SEAD no campus do Vale da URGS, em Porto Alegre, e contou com a minha participação e com a participação da professora Clarice Esperança. Professor da URGS, do departamento, professor do programa de pós-graduação em História da URGS, também do Prof. História, doutor pela Unicamp, professor visitante em diversas universidades dos Estados Unidos, da Europa, pioneiro do GT Mundos do Trabalho. Ele acabou de me dizer que foi fundado na cozinha dele, né, Benito? E, enfim, pesquisador de História do Trabalho, de História LGBTQIA+, foi presidente da AMPU de 2011 e 2013. Para quem não sabe, a AMPU é a Associação Nacional de História, né, dos historiadores, principal associação dos historiadores brasileiros. E agora é coordenador do Centro de Referência de História LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, o CLOSE. Né? Foi coordenador do Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Ufa! Tudo bom, Benito? Tudo bom, Clarice, tudo bom? William, um prazer estar conversando com vocês. Eu esqueci de dizer que o Benito foi meu orientador, né, de mestrado e doutorado. Acho que foi também um ponto importante, né, para botar no currículo. Mas então, Benito, a gente começou já há muito tempo, uns 2 anos, né, isso da Hora do Trampo, e a gente está sempre pensando, vamos chamar o Benito. Agora, finalmente, né, chamamos, né, com um atraso. Né? E o Benito é muito importante para pensar a história do trabalho, né? Principalmente por isso, né? Por ser uma pessoa que acompanhou os primeiros estudos, as primeiras discussões sobre história do trabalho no Brasil. Então, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho, né, de como é que foi esse tempo, e se tu consegue pensar um pouco em relação a como é que mudou, se a gente está conseguindo ver isso na escola ou não sei se dá para juntar isso numa resposta só. Então, eu estou super feliz e animado de estar conversando aqui com vocês. É uma honra, admiro muito o podcast, sempre escuto. Acho que é uma iniciativa muito legal de popularização da história do trabalho. E, assim, a minha trajetória de pesquisador, né, pelo menos, assim, pós-graduação, né, depois da graduação, ela é na história do trabalho, principalmente trabalhando com socialistas, né, do final do século XIX, início do século XX, aqui em Porto Alegre. E eu participei, então, dessa articulação inicial dos historiadores e das historiadoras do trabalho aqui no Brasil, né? Da criação do GT. Eu acho que os primeiros grupos do GT foram criados aqui no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo, se eu não me engano, né? E tinha muito essa coisa também da sociabilidade intelectual, né? Quando eu brinco que foi criado na cozinha lá em casa, né? Eu morava no centro de Porto Alegre, um grupo de historiadores, a gente, que eram quase todos da mesma faixa etária, a Beatriz Lohner um pouquinho mais velha, né? A professora Silvia Petersen, formadora de vários de nós, né? E a gente começou a discutir textos nossos e também textos para apresentar em congressos e textos que eram publicados, e dessa articulação, então, aí resulta, né, a criação de um grupo de trabalho no âmbito da AMPU. Era um momento que estava se discutindo muito, né, a questão do populismo e criticando essa ideia do populismo como manipulação. Havia um grupo muito forte na Unicamp, né, que hoje amigos queridos e professores destacados na área da história do trabalho, né, que eram orientandos do professor Michael Hall. Eu fui orientando do professor Cláudio Batalha, que orientava sobre mais os trabalhos sobre Primeira República, e o professor Michael Hall pós-30, né?
de alguma forma, tinha um anseio pedagógico, porque muitas das pessoas que vinham para o grupo tinham experiência em formação de militantes, né? Não na escola formal, mas eu me lembro que vários desses colegas, eu acho que o Alexandre Fortes, o Paulo Fontes, o Hélio Costa, vinham do Instituto Cajamar, lá de São Paulo, que era um instituto de formação de sindicalistas, de militantes, né? E, de certa forma, isso retomava uma tradição da história do trabalho, né? Do Thompson mesmo, né? Que é de dar aula para adultos, de criar esses ateliês, né? O Rafael Samuel, também no âmbito da história oral, né? De dialogar com trabalhadores e não sei se usava assim, explicitamente a ideia freiriana, né? De uma educação mais horizontal, mas, sem dúvida, o espírito era esse. Mas eu não me lembro, nos anos iniciais do GT, da gente ter uma preocupação com a escola básica, né? De produzir material, de formação de professores, de discutir com os professores. Não me lembro de iniciativas nesse sentido, assim. E isso, aliás, é algo que depois foi se consolidando no GT. Eu acho que, primeiro, mais pela perspectiva da história pública do que da educação formal, né? Então, me lembro de um grupo que eu participei. O grupo era coordenado pelo Alexandre Fortes, da Federal Rural do Rio, e o Paulo Fontes, hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época no CPDOC, uma exposição que chamava Trabalho e Trabalhadores no Brasil, né, que foi uma exposição patrocinada pela Petrobras e que itinerou pelo Brasil inteiro, né? Eu me lembro da inauguração em Brasília, mas em vários lugares foi montado. Hoje eu sei que o Alexandre até está fazendo um trabalho com essa exposição, de transformá-la, né, numa exposição virtual, mas o que não significa só digitalizar as imagens, mas de criar uma série de perguntas, né, provocadoras sobre cada núcleo. Foi muito interessante, né, da gente pensar nessa outra linguagem, que é fazer curadoria de exposições, né? E bem o trabalho do Paulo Fontes também, né, que já vinha se empenhando na criação do Museu do Trabalho. E bem mais recentemente que eu vejo essa preocupação com a questão da escola, o que é muito legal. E isso não é só vamos dizer assim, uma trajetória da história do trabalho, mas eu acho que de vários campos de pesquisa, né, que foram se aproximando mais recentemente do universo escolar, e não uma aproximação arrogante no sentido assim, nós temos que, como se falava antes, reciclar os professores. A expressão era horrível, mas era essa mesmo, dizia no título dos cursos, assim, curso de reciclagem de professores, né? Uma visão muito autoritária de que a universidade era o local onde se produzia conhecimento, e depois a gente tinha que levar este conhecimento até o livro didático, até os professores, né? Hoje eu acho que, através de iniciativas como o Prof. História, como o PIBID, né, a gente foi tendo uma aproximação mais horizontal dos nossos colegas do ensino básico e iniciativas interessantes nesse sentido, né? Então, por exemplo, no Prof. História mesmo, tanto como orientador como banca, eu já participei de dissertações, né, da discussão de dissertações que tratam da história do trabalho em ambiente escolar, né? Por exemplo, na região mineira, que a Clarice conhece bem aqui do Rio Grande do Sul, né, um trabalho sobre patrimônio na área de mineração do Alambica, né? Um trabalho orientado pela professora Cláudia Wasserman, infelizmente eu não vou me lembrar o nome do aluno agora, mas que é um professor num Instituto Federal, numa área onde a indústria de plásticos é bem importante, e o trabalho era justamente sobre... e ele trabalha num curso que a parte, vamos dizer assim, tecnóloga é voltada para a indústria de plásticos. E ele discutiu essa questão do trabalho na indústria de plásticos na dissertação dele, e como
trabalhar isso com as turmas dele, né? Para não ficar uma dicotomia entre a parte de formação técnica e a parte de formação geral, né? Então, como essa questão... claro, e aí tangenciando questões de história ambiental, mas da própria indústria de plásticos, os trabalhadores do plástico e assim por diante. E acho que esse é um caminho super promissor, né? A gente reconhece o trabalho como instituinte, né, da sociedade e que isso é uma questão fundamental para não se trabalhar só lá o trabalho escravizado num determinado momento, depois a Revolução Industrial e o trabalho operário, aí a gente fala de anarquismo, socialismo, né? Mas que essa noção possa ser transversal mesmo aos currículos, né? A BNCC não enfatiza tanto essa questão, né? Diretamente, mas eu acho que a BNCC também, assim... a gente acabou ficando com uma versão mais tradicional e mais conservadora, mas eu acho que ali tem vários espaços de brechas para discutir esse assunto, não só num 1º de maio, por exemplo, né? Mas, como eu disse antes, de forma transversal mesmo ao conteúdo. E o professor, na sala de aula, também produzindo esse conhecimento, né? Interagindo com os alunos e alunas, com vocês, né? Estou pensando no Prof. História. Exato, né? Exato. Até porque as famílias desses alunos, alunas, né? Alunas, são trabalhadores, né, e trabalhadoras e aí a gente já pode ter um painel bem diversificado, né, de trabalho formal, trabalho informal, trabalho doméstico, trabalho feminino, masculino, a questão da racialização do trabalho, da generificação, que é algo que a gente vai tratar um pouco depois, né, e pensar muitas vezes, e cada vez mais, né, sobretudo no ensino médio, na EJA, né, desses alunos, alunas e alunos trabalhadores também, né? Então, acho que é um bom material de reflexão para os profs nas suas aulas, né? E para executar esse objetivo que a gente gosta tanto, da identificação dos alunos com os conteúdos e como essas... É isso, né? Uma origem lá no Thompson, no mínimo, né? Essa questão de estudar com os trabalhadores, e a gente sabe como a atuação dele como professor de escola noturna foi importante para a própria formulação, né, da história da classe operária inglesa, né, de ele perceber essa diversidade de experiências. Então, é uma via de mão dupla, sem dúvida. O que o Benito está falando, para quem não conhece, é o Edward Palmer Thompson, né, grande historiador britânico, né, da chamada nova esquerda britânica, né, que foi um dos formuladores do conceito de classe, que hoje é o conceito mais, enfim, trabalhado na história do trabalho, né, de uma formação, de uma construção da classe como processo, enfim. Agora, pensando a partir do decorrer da sua experiência enquanto professor, enquanto acadêmico, com essas novas pesquisas e enfoques, eu queria saber como que as experiências LGBTQIA+, aparecem nos mundos do trabalho, principalmente na documentação, ou elas não aparecem? Eu acho que elas aparecem se a gente sabe olhar para qualquer coisa, né? A documentação, não, a gente sabe disso, né? Não fala por si mesma, né? A gente depende das perguntas que a gente faz, e essas perguntas são sempre do presente. Vou começar com outro exemplo para chegar onde eu quero, né? Por incrível que pareça, né? E talvez para os mais jovens isso seja muito incrível mesmo, nós, numa história do trabalho que estava se constituindo, né? Não só na minha geração, mas na geração anterior, a atenção para as questões étnico-raciais era muito pouca, né? Nós não dávamos muita atenção, por exemplo, se os trabalhadores eram pretos, se eram brancos, se eram pardos, no máximo para falar do trabalho escravizado, mas depois da famosa, e agora a gente vê o quanto esse termo está errado, transição do trabalho escravo para o trabalho livre, as questões raciais desapareciam. É como se todos os trabalhadores escravizados tivessem sido substituídos por trabalhadores imigrantes, e isso não era mais uma questão importante. E
Claro, aí vários textos foram nos chamando a atenção, um texto clássico da professora Silvia Lara, lá de 96, se eu não me engano, perguntando se a história da escravização, que na época nós chamávamos de escravidão, não era história do trabalho também. O professor Sidney Chalub perguntando se a história da escravização não fazia parte da formação da classe operária brasileira, né, ou se tudo começava em 1889. Aqui no Rio Grande do Sul, a professora Beatriz Lohner, lá de Pelotas, né, nossa homenagem a ela, já falecida, percebendo que esses operários lá de Pelotas e Rio Grande faziam parte também de clubes carnavalescos, clubes negros e assim por diante, né? E quando essa lente foi ajustada, né, que nem aquelas lentes que a gente vai ajustando para fazer no oftalmologista os nossos óculos, né, parece que estava tudo lá e que a gente não estava vendo. E aí uma produção maravilhosa sobre o pós-abolição, mostrando esses trabalhadores negros, por exemplo, nas mais diversas atividades, né, trabalho agrícola, trabalho doméstico, trabalho industrial, e também racializando os trabalhadores brancos, né? Gênero também. Nós tínhamos trabalhos sobre as mulheres no movimento operário, né? Trabalhos clássicos da Elizabeth Souza Lobo, por exemplo, né? Na área da sociologia, né? Um livro que o título até hoje tem muito impacto, que é a classe operária tem dois sexos, né? Mas pensar como gênero, não só inserir as mulheres, mas pensar a construção social das masculinidades e das feminilidades no trabalho, na sua dimensão mais ampla. Por que alguns trabalhos são femininos e outros trabalhos são masculinos, né? E também, né, acho que é uma das vertentes mais interessantes, né, da historiografia contemporânea. E além desses setores, pensar na famosa interseccionalidade, né, no mínimo, de raça, classe e gênero. Eu... inspirado por uma bibliografia principalmente estadunidense, né, propus num texto que eu publiquei na revista Mundos do Trabalho complexificar a interseccionalidade, inserindo também, ampliando a questão de gênero, não só no sentido de pensar uma masculinidade, uma feminilidade dada pela biologia, né, essencialista, e também nas questões das orientações sexuais, como isso também molda o mundo do trabalho, nas suas hierarquias, nas suas exclusões, nas suas inclusões, né? Então, eu acho que a história... Na verdade, assim, parece que foram dois campos que foram se constituindo separadamente, né? Um campo da história LGBT e um outro campo da história do trabalho e outro campo da história de gênero. E quando a gente cruza os achados desses campos, a gente consegue ganhos historiográficos muito valiosos para pensar. Por exemplo, o James Green está lá no seu livro que chama Além do Carnaval, que é uma história da homossexualidade masculina no século XX, né, no Rio e em São Paulo. Ele está lá falando de personagens que eram trabalhadores também, né? Algumas vezes trabalhadores sexuais, do sexo, mas em outras vezes floristas, em outras vezes pessoas que trabalhavam no porto, enfim. Mas é só, vamos dizer assim, só não, né? Porque parece que isso vem naturalmente. É a partir de muitas leituras pensar como a gente pode cruzar esses campos e como os diversos campos de história do trabalho, história de gênero, história do pós-abolição, história LGBT, podem se alimentar para ter ganhos, eu vou insistir nessa palavra, historiográficos, e a gente permite ver essa classe operária na sua absoluta diversidade, né? Pensar também nas hierarquias e exclusões dentro da classe operária, né? Na própria representatividade política da classe operária, né? Quem pode falar pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, no âmbito sindical, né? No âmbito associativo de uma maneira geral, né? E como parece que tem assim como antes a gente presumia uma branquitude da classe operária, a gente também presume uma heterossexualidade compulsória, uma cisgeneridade, né? E que é só uma presunção, né?
E aí nós vamos ter trabalhos muito interessantes, inclusive, sobre determinadas profissões, né? Estou me lembrando de um que é genial, sobre a profissão de comissário de bordo nos Estados Unidos, né? E que é uma profissão muito associada com pessoas gays, né? E como isso vai sendo construído desde o momento que o comissário de bordo tinha que ser um machão, porque ele tinha que ajudar a trocar o combustível da aeronave, porque a aeronave não ia muito longe, então ele tinha que segurar os galões, até uma visão mais efeminada, porque está relacionado com servir, com cuidar, né? Enfim, né, com atividades tradicionalmente associadas ao feminino, né? Eu sempre tenho 1000 projetos na vida que eu gostaria de fazer, espero que alguém se interesse, né? As profissões relacionadas à beleza, né? Cabeleireiros e tal, e como esse nicho foi inclusive uma via de ascensão social para muitas mulheres trans e para muitos homens gays, né? Inclusive ascensão junto a classes dominantes ou à classe artística, né? E aí, quando eu falo em beleza, por exemplo, associado à decoração. E isso é interessante porque se a gente olha os tratados médicos altamente preconceituosos, até os anos 50, onde vai se tratar do problema, entre aspas, do homossexualismo, como se dizia, né? Já denotando um lado patológico, se dizia assim, quais as profissões que os homossexuais assumem? Era floristas, empregados domésticos e tal. Então, perceber isso também é uma forma de olhar para a classe operária de uma maneira mais complexa. Né? Eu estou me lembrei agora, tu estava falando, eu me lembrei do Billy Elliot. Aquele filme, né, que eu acho que é lá, não sei, 2000, não sei que período, mas é um filme mais ou menos recente. Né? Não sei, a gente fica velho e acha tudo recente. 25 anos atrás, mais ou menos. Mas que o Billy Elliot discute um pouco isso, né? Que uma comunidade mineira britânica, onde o filho de um dos, enfim, líderes operários britânicos, mineiros, que se interessa por balé. Né? Então, coloca em xeque muitas questões, inclusive, não só em relação à própria sexualidade deles, mas ali tem um momento de uma greve, enfim, né? Então, é interessante como, né, essas outras linguagens também nos colocam em essas diversas questões. E aí eu estou me lembrando, já fiz uma viagem aqui na minha cabeça, eu estou me lembrando que no Caleidoscópio, que é o filme, o documentário recente, que o grupo que o Benito está coordenando agora, o Close, produziu recentemente, acho que ano passado. Ano passado. Né? Tem uma coisa interessante que é buscar nos documentos, né, as aparições, né? Não sei se tu pode falar um pouco desse documentário, como é que surgiu essa ideia de usar o documentário para pensar a aparição, né, da história LGBTQIA+, na documentação. O documentário ele faz parte de um combo, digamos assim, de iniciativas que nós desenvolvemos no Close, foi um trabalho super coletivo, assim, e que tem como, vamos dizer assim, ponto de partida um edital, que eu me orgulho muito de dizer isso, né? Porque vocês lembram que uma das primeiras iniciativas da extrema-direita, né, dos fascistas e tal, dos grupos neofascistas aqui em Porto Alegre, foi o fechamento da exposição Queer Museu. E o Santander, mostrando os limites da inclusão pela via capitalista, não titubeou, depois de algumas pressões, em fechar a exposição. Então, eles são todos moderninhos, né? Farol, Santander, mas tem um momento, assim, que o que vale é a pressão dos acionistas, né? E o Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Sul, ele processou o Santander. O Santander tentou várias vezes, com recursos e tal, mas acabou tendo que destinar uma quantia para um projeto, para iniciativas voltadas para a comunidade LGBT. Várias iniciativas, e uma delas era um edital chamado Eu Sou Respeito, e que nós fomos um dos ganhadores do edital, junto com outros projetos muito legais também. E nesse projeto a gente prometeu 3 coisas, né? Um é um livro,
fazendo um merchan aqui que se chama História Lesbe Transviadas do Rio Grande do Sul, que é uma coletânea de textos, né, de pesquisadores em diversos graus da carreira, da graduação, do mestrado, do doutorado, pesquisadores já consolidados, de textos sobre a história LGBTQIA+, aqui do Estado. O livro que faz um balanço um pouco dessas pesquisas. Um outro resultado foi uma exposição de lambe-lambes, né, que a gente colou por Porto Alegre, fizemos também uma ação em Santa Maria e tal, sobre personagens da história LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, né, que chamava Histórias da Gente. E o terceiro é esse documentário que a Clarice falou, que chama Caleidoscópio, um documentário feito num regime muito artesanal, ainda durante a pandemia, né? A gente com muito cuidado sanitário, enfim, e que tinha um pouco a ideia de contar essa história LGBTQ do Estado, mas não de uma forma linear, porque nós não acreditamos nisso, mas a partir de fragmentos, né? Por isso, caleidoscópio. E a ideia foi buscar justamente esses fragmentos na documentação. A gente quis mostrar em diversos momentos, em diversos espaços da história do Rio Grande do Sul, porque é onde a gente tinha mais acesso aos acervos, mas nenhuma ideia regionalista, assim, né? Que essas pessoas existiam na documentação e que para nós termos acesso a essas experiências, a esses processos de violência, de luta, de sociabilidade, é super importante a gente fazer o que a gente faz como historiadores, que é ir nos arquivos, colocar as perguntas para a documentação. Então, essa ideia de mostrar um pouco os bastidores, né, da nossa pesquisa tem a ver com esse compromisso com uma postura acadêmica mesmo, científica, de que o que nós fazemos é ciência, que história LGBTQIA+, é ciência. Claro que tem conexão com a política, com os movimentos sociais, como várias outras histórias, como qualquer história, mas isso não invalida, né, um trabalho árduo de pesquisa, e esses fragmentos que a gente coloca no documentário vêm de pesquisas, né, tanto algumas feitas especialmente para o documentário, quanto por outras feitas né, para dissertações, tese e tal, que a gente adaptou naquela linguagem, uma linguagem visual. A gente queria também fazer um documentário curto. O nosso desafio inicial era de 15 minutos, não conseguimos de jeito nenhum, mas a gente tem o quê? Olha, horas e horas de gravação que ainda podem ser utilizadas, mas a gente, assim, parou nos 30 minutos até para dar um fecho, né? E porque uma ideia bem prática, assim, que tem que ser um documentário que possa ser passado numa aula do ensino básico. Pensa, assim, como que é interessante essa pesquisa e, principalmente do Close, em pensar a história do Rio Grande do Sul, que é um estado, como nós sabemos, não é uma grande novidade falar que é um estado extremamente preconceituoso, que tem uma marca do gaúcho como o homem alfa, digamos assim. Né? Então, é interessante pensar nessas desmistificações quase, né, desse padrão do gaúcho, de um padrão de masculinidade e de feminilidade também, porque, querendo ou não, né, tem o lugar da mulher onde está o gaúcho. Aprenda, né? Aprenda, justamente. Então, como é interessante a prática, né? Porque as perguntas estão ali para serem feitas e como que se modifica, né? A nossa compreensão. Olha, quero muito conhecer o teu trabalho, assim, né? A gente conseguiu o Nuances, né? O grupo LGBT, na época, eu acho que chamava de movimento homossexual. Começou como movimento homossexual gaúcho, e ali no iniciozinho dos anos 90 muda para Nuances, em atuação plena até hoje, né? A mil, e com uma linguagem muito afrontosa, né? Muito desafiadora dos padrões. A gente conseguiu fazer toda a digitalização do Jornal do Nuances, que está no nosso núcleo de pesquisa histórica, né? Já tem também, me lembrei de um outro trabalho que foi feito, que foi uma exposição sobre as paradas livres de Porto Alegre a partir do Jornal do Nuances, né? Então, tem uma caleidoscópio mesmo de possibilidades, né? E eu vou aproveitar o gancho e falar de um projeto que a gente agora está terminando, né? Aquela correria de finalização, assim, que é um livro paradidático sobre história LGBT no Rio Grande do Sul. E é um livro paradidático mesmo, assim, né? Não é só uma transformação de linguagem. Então, com
enfim, aonde que determinado conteúdo pode se inserir na BNCC, então a gente aponta, né? Para que também não seja assim, tem o mês lá do orgulho LGBT, aí a gente convida alguém para fazer uma palestra e resolver o assunto. Mas que isso, como eu disse antes, seja um tema transversal e também com propostas de atividades. É até um livro mais dirigido para professores, né? Mas com sugestões de atividades, de trabalhar com documentação, enfim. E é muito complicado. Primeiro porque a gente também não está fazendo um livro linear, assim, né? A gente está fazendo a partir de alguns temas. Então, por exemplo, a Coli Gay, né, que era a torcida do Grêmio, que foi fundada em 78, se chamava, na época, torcida gay, né? Não era, os termos mudam muito, né? E até tinha alguns aspectos de exclusão na torcida, por exemplo, de pessoas trans. Mas foi pioneiro, foi a primeira torcida gay do Brasil, né? Então, tem vários trabalhos já acadêmicos sobre a Coli Gay. Tem uma ex-aluna nossa, que hoje é professora também do ensino básico e nossa integrante do Close, a Camila Barbosa, que fez um TCC sobre a Coli Gay, e ela transformou o texto num texto de livro didático, né? E claro, com toda uma discussão sobre exercícios que podiam ser feitos, né, atividades e tal, mas para pensar questões mais amplas. Então, por exemplo, toda essa questão da transfobia nos esportes, que hoje está se discutindo muito, né, a participação de mulheres trans em esportes, entre aspas, masculinos, homens trans em esportes masculinos, mulheres trans em esportes femininos, sempre entre aspas, né? A questão da homofobia no futebol, das torcidas antifascistas. Então, a gente usa um tema entre aspas também, né, regional, mas para pensar questões maiores, né? Então, eu estou escrevendo capítulo sobre o movimento mesmo LGBT no Rio Grande do Sul, então para pensar sobre a noção de movimento social, que pode ser uma aula de sociologia, pode ser uma aula de história, né? Então a gente define primeiro numa linguagem muito acessível. O livro seria mais destinado para profs do ensino médio e EJA, né? Mas tem que ter todo um cuidado de linguagem, porque, por exemplo, as fontes, em geral, são absolutamente LGBTfóbicas, né? Então, são, por exemplo, colunas policiais, processos, né, judiciais, colunas muito preconceituosas, ou, às vezes, a linguagem, né, como do Jornal do Nuances, muito afrontosa, que a gente tem que cuidar um pouco pela própria idade, né? Mas é um trabalho muito sério, assim, no sentido de, novamente, né, de ser baseado numa produção historiográfica, numa produção pedagógica também, né? E que também a gente não vai lá colocar o conceito de teoria queer. A gente vai tentar se inspirar na teoria queer, ou na interseccionalidade, ou para pensar temas para serem trabalhados na sala de aula. Tem sido um super desafio. A gente tem uma parte sobre biografias, então, de biografias de LGBTQIA+, célebres do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, Caio Fernando Abreu, inclusive pessoas vivas ainda hoje, né? Pessoas dos movimentos sociais, mas com grande cuidado de pensar o indivíduo na história, não uma versão de heróis, assim, né? Embora também seja importante as crianças LGBTQIA+, terem referências históricas, né? Assim como nós temos várias, né? E por mais que a gente não pense na chave dos heróis, essa ideia de ter referências de pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas gays e tal, também é muito importante para essas crianças que estão em formação, assim, né? Aquela coisa, nós existíamos, né? Embora os nomes fossem outros, embora tenha um pouco de anacronismo, mas desafio, qual estudo histórico que não tem, né? Partindo agora, né, que a gente está falando de história de como elas podem e transformam, né, o espaço de sala de aula. Tu comentaste da questão das referências, as questões de nós existíamos, né, agora ignorando completamente a questão anacrônica e tudo mais, porque, enfim, isso no sentido de representatividade, de conhecimento histórico científico, é válido e deve ser feito. Então, como que justamente a história LGBTQIA+ transforma o espaço de aula, e imagino que o Close, todo
toda a ação do movimento pense sobre isso, né? Fazendo livro paradidático e tudo mais. É uma esperança grande nossa, mas eu acho que não é uma esperança só utópica, assim, porque a gente tem dados de pesquisas, né, que quando esses conteúdos são incluídos em sala de aula, a diminuição, por exemplo, dos casos de bullying com motivação misógina ou LGBTQIA+ fóbica diminuem. Tem estudos nesse sentido, né? Estou me lembrando, sobretudo, sobre escola nos Estados Unidos, que depois, na era Trump, teve um revés imenso, né? Agora, eu não sei se vocês viram, tem uma guerra às drag queens nos Estados Unidos, né? Porque as drags, de alguma forma, tinham saído do espaço do gueto e estavam participando, por exemplo, de sala de aula, né? Porque a drag é uma personagem muito diferente de uma mulher trans ou de um homem trans, porque tem muito essa ligação com a performance, com a arte mesmo, né? É uma performance artística, é criar um personagem e tal. Então, muitas drags estão fazendo leituras para crianças em bibliotecas públicas e tal. E agora, em vários estados, daqueles mais conservadores, estão passando leis dizendo que shows de drags são considerados entretenimento adulto e só podem ser para acima de 18 anos. E como temos aqui drags animando festa infantil e tal, nenhum conteúdo de sexualização e tal, uma brincadeira, né? Então, existe, por um lado, um cenário, né, que já vem de algum tempo de pânico moral e que não é brasileiro, né, em relação à questão LGBTQIA na sala de aula, né, é muito usado pelos neoconservadores para questionar. Vocês lembram quando a Judith Butler veio para o Brasil, né? Fez um boneco lá dela como se fosse uma bruxa, se queimou, enfim, ela foi agredida no aeroporto, ela é a esposa dela, né? Mas eu acho que tem uma esperança de democracia mesmo, assim, na sala de aula, não só para evitar o bullying, o que já é muito importante, né? Porque a gente sabe da evasão escolar imensa, principalmente das pessoas trans, né? Imensa, assim, né? Porque esses grupos conservadores falam muito de proteger a família e proteger as crianças. Sempre tem essa associação com a pedofilia e tal. E tem um texto do Paul Preciado, que é um intelectual trans, que ele diz assim, quem protege a criança queer? É bem fácil de achar, é um texto de blog, assim, de internet, e que é super interessante, porque que criança está sendo protegida? Né? Então, acho que é uma maneira de proteger as crianças queer, para falar de uma maneira geral, mas é também uma maneira de pensar nas pessoas cisgêneras e nas pessoas heterossexuais, que sei lá se na escola a gente já pode ter essas categorizações, mas para pensar que essas construções de gênero e sexualidade são absolutamente históricas e sociais, né? Então, nós temos estou me lembrando de um trabalho, né, feito em sala de aula por outra parceira, né, do Close, mostrando a origem desse rosa para meninas e azul para meninos, mostrando que isso tem a ver com uma coisa da indústria, se eu não me engano, nos anos 40, de indústria da confecção, que sobrou tinta, sei lá, corante rosa, que não tinha, isso não existia antes dos anos 40. Então, se a gente consegue fazer o que a gente faz de melhor, né, que mostrar a historicidade das coisas, das representações, das relações sociais, a gente pode mostrar que isso são construções históricas e que as pessoas podem ser mais livres para fluir, para transitar ou não, né? Eu queria agradecer, né, o Benito, né, sempre é uma coisa não só prazerosa, mas sempre instigante, né? A gente sempre cheia aqui, até quando a gente se encontra informalmente, assim, já sai, né, iluminado. Né? O Benito tem essa pessoa luminosa, assim, cheio de utopias e cheio de, enfim, questões. E te agradecer muito, assim, a gente está super feliz, com 1000 planos, né? Eu agradeço muito, né? Dizer que essas construções são coletivas, né? Que eu aprendo muito com o Close, aprendo mesmo. A gente gosta de dizer, eu aprendo muito com os outros, né? Mas nesse caso é uma construção muito coletiva, né? Que eu, da minha posição de um homem de classe média, cis, branco, gay,
tem questões que eu tenho aprendido muito, né, com pessoas com outras identidades de gênero, ou pessoas muito corajosas, né, com outras orientações sexuais. Eu acho que na universidade a gente fica um pouco mais protegido, mais ou menos, né? A Clarice sabe que eu também estive rolando aí numa denúncia, né, de professores que trabalhavam com história LGBTQIA+, foi para até na Folha de São Paulo, então a gente também foi perseguido, mas então é uma construção muito coletiva mesmo no Close, né, de aprendizado mútuo, e quero saudar vocês por essa iniciativa também de praticar a história pública, né? A gente sabe das dificuldades da nossa formação, dificuldades técnicas e tal, mas eu acho que assim, talvez não precise chamar de história pública, mas esse contato com outros saberes, essa tentativa de divulgação dos conhecimentos da universidade, né? Enfim, várias estratégias aí, história com o público, história para o público, história e público, né? Essas várias classificações que o Ricardo Santiago fez, né? Eu acho que nos ajuda no nosso crescimento como acadêmicos, como cidadãos, como profs. Então, parabéns. Obrigado, longa vida ao Close, por muitas interações com a história do trabalho. Muito bom, muito bom. E chegou ao fim mais uma Hora do Trampo. Muito obrigado ao professor Benito pela conversa mais que especial e obrigado a vocês, ouvintes, por escutarem até aqui. Até mais.